Essa é a parte 2 em que eu te ensino do zero a escrever uma redação do Enem e nessa aula a gente vai falar dos desenvolvimentos. Quais que são então os períodos dos nossos desenvolvimentos 1 e 2 na redação do Enem? A gente vai começar com um tópico frasal e esse tópico frasal, pessoal, ele vai ter a função de indicar o argumento. Você vai mostrar então para o corretor sobre o que você vai falar. Aí a gente vai vir também no segundo período com o repertório. Você já tá vendo que de novo a gente tem a presença do repertório cultural. Pessoal, a gente vai precisar na redação do Enem de 3 repertórios. Um para introdução, outro para o D1 e outro para o D2. Por isso que no meu e-book de R$12 eu tô dando então 3 repertórios em cada eixo temático, totalizando 21 repertórios, tá? R$12, o link tá na bio. Esses repertórios vão ser bem coringas para te ajudar a escrever qualquer tema. Aí você vai relacionar o repertório na mesma dinâmica que a gente viu na introdução, de repertório positivo ou repertório negativo, semelhanças ou oposições. Se você não assistiu aquela aula, você tem que voltar uma aula para conseguir entender melhor essa. E aí, pessoal, vocês vão argumentar. Nessa argumentação, vocês vão me explicar por que vocês escolheram aquele argumento, basicamente. Você vai fazer essa justificativa aqui. Por que o argumento causa o tema? Então, a gente vai responder. Por quê? Por quê? Por quê? Eu tenho que justificar por que aquele argumento que eu escolhi vai estar causando o tema da redação. E, por fim, eu vou fazer uma conclusão do parágrafo. Pessoal, essa conclusão do parágrafo, ela pode ser feita de diversas formas, e aqui estão algumas delas. A gente pode trazer consequências, então, efeitos do problema. A gente pode relembrar o nosso argumento ou mostrar a necessidade de soluções. Eu gosto mais desta primeira, que é trazendo consequências do problema. E essas consequências a gente consegue encontrar nos textos motivadores da prova. Eu esqueci de comentar antes que eu deixei aqui pronto alguns tópicos frasais, tá? Que então vão ser as primeiras frases dos desenvolvimentos de vocês. Para o D1, vocês vão usar: nesse sentido, em um primeiro plano, observa-se que o argumento 1 intensifica a problemática. E para o desenvolvimento 2, além disso, em um segundo plano, é inquestionável que o argumento 2 é fator catalisador do tema. E aqui vocês vão substituir, então, o argumento 2, o que vocês vão falar no desenvolvimento 2, e vão substituir o tema pelas palavras-chave do tema com sinônimos. Então, vamos lá entender um pouquinho sobre o desenvolvimento, analisando a estrutura. Vamos começar com o tópico frasal. Então, em um primeiro momento, é necessário entender a relação entre a dinâmica social brasileira e a valorização da herança e a desvalorização da herança africana. Então, o meu desenvolvimento vai falar de dinâmica social brasileira, tá? E aqui eu já indico o tema da redação. Eu poderia usar nesse tópico frasal esse modelo pronto que eu trouxe aqui para vocês. A Sabrina quis usar assim, não tem problema. O importante é que a gente sabe que o desenvolvimento 1 dela vai falar sobre dinâmica social brasileira. E aí ela vai vir com o repertório. Pessoal, o repertório vai vir comprovar o argumento, então. Para fundamentar essa ideia, o filósofo Ailton Krenak afirma que, no Brasil, existem 2 grupos: a humanidade, formada pela elite econômica, e a subhumanidade, a qual tem seus direitos negados e é constituída principalmente pelas populações marginalizadas socialmente, como os povos originários e os negros. Então, ela tem um repertório cultural que vai estar comprovando o que ela falou no tópico frasal. E aí ela vai fazer essa relação de repertório. Lembra que repertórios negativos a gente mostra semelhança? Então, por conseguinte, entende-se que o apagamento da cultura africana é uma extensão do panorama da desigualdade social brasileira. Então, aqui a gente já tem aí a relação com o Krenak, o que ele falou. E a gente já tem a indicação do tema da redação: apagamento da cultura africana, ok? E aí vai vir a argumentação, que é por que o argumento causa o tema? Então, por que a dinâmica social brasileira intensifica a desvalorização da herança africana? Já que, ó o conectivo de explicação, essa desvalorização sistemática silencia as vozes de populações que são violentadas e oprimidas há séculos, o que favorece a manutenção dessas pessoas no grupo da subhumanidade, que ela conecta novamente com o Ailton Krenak. Subhumanidade. Subhumanidade. E por fim, ela vai finalizar com a terceira opção de conclusão, mostrando a necessidade de soluções.
Dessa forma, o Estado deve desenvolver medidas que visem valorizar e apoiar artistas e escritores relacionados à herança africana no Brasil. Ela já indica que vai ter necessidade de intervenção. Vamos para o desenvolvimento 2 dela para revisar isso aqui que a gente falou, porque essa estrutura vale também para o D2, tá, pessoal? Então vamos lá. Desenvolvimento 2, o que a gente tem? Por primeiro, a gente vai ter o tópico frasal que vai indicar o argumento. Sob outra ótica, a compreensão acerca da importância da ancestralidade na formação da autoimagem e da noção de pertencimento de cada indivíduo é imperativa. Então, ela vai mostrar que a gente precisa ter entendimento da importância da ancestralidade. Ancestralidade, que a gente tem que ter compreensão. Então, o que isso significa? Que o meu problema nesse desenvolvimento 2 vai ser a falta desse entendimento. E aí ela vai vir com um repertório cultural para comprovar isso. Para isso, a filósofa brasileira Marilena Chaui defende a ideia de que, enquanto os animais são seres naturais, os humanos são culturais. Ou seja, a cultura em que cada pessoa está inserida compõe a essência desse ser. Como ela fala de algo bom, ela fala de que a gente é ser cultural, ela vai fazer uma oposição. Ela vai mostrar que isso aqui não está acontecendo no Brasil. A partir disso, compreende-se que, aí a gente tem o tema da redação, o silenciamento da herança africana nega a uma grande parte desse povo a própria essência. Essência. O que constitui uma violência estrutural justificativa do argumento e resulta numa noção de não pertencimento generalizada e em uma autoimagem defasada. E agora ela vai concluir novamente mostrando a necessidade de intervenções. Frente a isso, o Estado deve agir em prol da promoção de manifestações culturais afro-brasileiras. Então, só para retomar o nosso desenvolvimento, vai começar com um tópico frasal. Vou trazer um repertório cultural que vai comprovar esse meu argumento. Vou relacionar o repertório argumentar respondendo essa pergunta e concluir, ou trazendo consequências, ou reiterando o argumento, ou mostrando a necessidade de soluções, como ela fez aqui. Se você gostou dessa aula, não perde a última parte sobre propostas de intervenção social.